Oi, semiqueiros! Bem-vindo à segunda parte da nossa segunda aula de Corel para impressão gráfica. Se você ainda não assistiu a primeira aula, pausa esse vídeo, porque você vai precisar das informações que estão lá na primeira aula, tá? Se você ainda não assistiu a primeira aula, volta. Mas, para quem não me conhece, eu sou Nath Coutinho, tô falando sobre gráfica. E se você ainda não se inscreveu, se você não está sabendo, né? Já está começando as inscrições para a nossa jornada da gráfica criativa. O link está aqui embaixo, tá? Mas é gráfica... Para quem ainda não se inscreveu, já começou as inscrições para a jornada gráfica lucrativa. Você não pode perder essa oportunidade. O link vai estar aqui embaixo ou nas redes sociais. E para quem não sabe quais são as minhas redes sociais, é só procurar Nath Coutinho, como está escrito aqui, e aí você vai me encontrar fácil. E qualquer coisa é só mandar um direct. Comenta aqui embaixo se ficar alguma dúvida sobre a aula, eu sempre tento responder todo mundo, tá? E é isso, vamos para a segunda parte. Então aqui a gente tem a forma que a gente já estava usando na nossa aula anterior e vamos usar, clonar ela e copiar. Então, para quem não entendeu como eu fiz, vai estar na primeira aula, tá? Então, Ctrl+C, Ctrl+V, a gente copia e cola, correto? Que é o básico. Mas temos o Ctrl+D, que é clonar, e ele já dá uma diferencinha. Nath, qual que é a diferença real do Ctrl+C, Ctrl+V para o clonar? O clonar, ele é uma ferramenta de inteligência. Então, assim, se eu fizer Ctrl+C, Ctrl+V, eu sempre tenho que mudar a orientação dele na página. Já se eu fizer o clonar, a primeira vez que ele clona e eu direciono ele para o local que eu quero, quando eu fizer clonar de novo, que é Ctrl+D, ele já vai entender isso. Só que o clonar, ele é meio que uma pedrinha errada na construção, sabe? Quando você vai fazer algo retinho e tem uma ondulação, no começo ela não parece tão evidente. Só que aí, quando ela vai fazendo várias vezes e dando essa diferença, ela vai se tornando evidente. Por exemplo, quando eu fiz a primeira vez, não parecia tão distante, né? Mas agora, sempre que eu vou fazendo... Peraí. Aí ele já vai... Aqui já dá para perceber que ele já vai dando uma diferença bem significativa no tamanho, na orientação dele. Já não está mais retinho. A gente pode usar a reta para fazer esse ajuste perfeito, né? Então, pegando, chegando próximo à reta, para fazer o ajuste e ficar tudo alinhado. Ou usar a ferramenta de alinhamento e distribuição que a gente já cadastrou no nosso menu lateral de propriedades, tá? Então, quando você clica na forma, nas duas formas, com Shift, seleciona a primeira, Shift, seleciona a segunda. Aí você pode alinhar ela. Então, você alinha verticalmente ou horizontalmente. E distribuir ela. Então, aqui. Nath, eu tenho 4 formas. Eu quero que a medida, a separação, o intervalo entre uma forma e outra seja igual. Seleciona as 4 formas e em distribuição a gente pode fazer essa distribuição certinha, tanto horizontal quanto vertical também. Então, como a gente tem uma forma do lado da outra, a distribuição vai ser horizontal. Aí você tem os tipos de distribuição horizontal. Se vai ser do início de uma para o início da outra, o meio delas, o finalzinho delas, o outro lado, né, a interseção, então o intervalo de uma para a outra tem que ser o mesmo. Como a gente tem quadrados, não muda muito, mas se você tem formas diferentes, às vezes isso fica muito gritante, tá, a diferença. Então, eu sempre aconselho você trabalhar com a diferença de um espaço para outro, para que eles se tornem o mesmo. E, ó, aqui eu coloquei o mesmo espaço de um para o outro. Quando eu alinho ela verticalmente, ela fica alinhada e com o espaço correto. Facilita demais o nosso processo de criação e clonagem, tá? Nath, e se eu clonar certinho? Se você clonar certinho, já fica bem mais fácil de fazer esse processo. Por exemplo, eu tenho as 4 formas, Ctrl+D,
Aí eu clono certinho aqui embaixo e vou fazendo isso. E aí a gente vai criando outras formas. Bem mais fácil, né? Ah, Nath, mas eu não sei se ficou certinho. Faz o mesmo processo, seleciona ela, vem alinhar e distribuir e a gente vai modificando essa forma. No caso, a forma é a orientação dos quadrados, tá? E para reduzir, com o botão do mouse fora da folha, fora do espaço, sem nenhum objeto nele, a gente seleciona tudo e vai diminuindo pelo lateral, porque assim a gente não muda a forma. Para centralizar tudo, eu agrupo Ctrl G e P, que é o ponto principal da folha, o ponto central da folha. Só clicar P no mouse e já vai. Então, aqui ele está todo centralizado e tudo divididinho. Para agrupar é Ctrl G e para desagrupar é Ctrl U. Se você não memorizar esses atalhos de cara, no menu superior, no terceiro menu de cima, ele vai te mostrar a opção de agrupar ou desagrupar as formas. Assim como a gente também tem as opções de interseção e de agrupamento de formas. Então, aqui eu tenho duas formas iguais, correto? Se eu quiser a interseção entre essas formas, eu vou deixar uma sem preenchimento. Então, com o botão principal do mouse, eu vim no menu de cores e cliquei na setinha branca no quadro branco com a seta vermelha. Então, aí eu tirei o preenchimento da forma. Vou selecionar a minha forma da frente, porque eu sei que é da frente, é meio óbvio, né? Shift, a forma de trás. Então, ele aparece as opções da gente soldar, combinar, né? Quando você combina, você cria uma forma. Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Quando você solda, ela se torna tudo o mesmo objeto. Quando você usa a interseção, cria-se uma forma do que está no meio disso, né? Então, esse objeto era o que tinha em igual entre um objeto e outro. E aí ele foi criado. Quando você usa simplificar, então, vocês perceberam que o que estava embaixo ele foi cortado. Isso é muito bom para fazer as medidas certinho. Deixa eu ver se eu tirei. Aí você tem a frente menos verso ou verso menos frente. Ou a criação de linhas. Então, o que é essa criação de linhas? Ele vai me dar a forma do objeto que está aqui, das duas formas. Então, Nath, deixa eu voltar. Ctrl Shift Z, a gente consegue atalhos básicos, tá? Então, Ctrl Z, você volta o que você fez, você desfaz. Então, Ctrl Z, eu tinha apagado essa parte de baixo, né? Então, Ctrl Z ou Ctrl Z, eu apaguei e agora eu faço Ctrl Z para ela voltar. Ou Shift, Ctrl Z, que aí ela refaz o que eu tinha desfeito. Acho muito bom. Nós temos as 4 formas de alinhar e distribuir. Mas, lembrando que um está na frente e o outro está atrás. Como que eu sei? Por exemplo, eu vou pintar elas de cores diferentes para a gente ter uma orientação melhor. Agora, Nath, eu vou alinhar elas, mas eu quero o laranja
para trás, eu não quero ele na frente, eu não quero tão evidente. Para mudar a orientação, a camada dela, você vem Ctrl Enter no menu do teclado, tá? E aí você vai para trás, End, né? Numa Enter, Ctrl End para trás, Ctrl Home para frente. Se o seu teclado não tem a opção Page DN, também faz, só que ele faz por camada. O Ctrl End, ele envia lá para trás. Ele não quer saber quem está no meio, ele vai ser o último. E o Ctrl Home vai ser o primeiro, ele não quer saber quem está no meio. Já o Ctrl PNDN, ele vai camada por camada descendo. Ele vai passando a fila um por um. E o Up é a mesma coisa, só que para frente. Se o seu teclado do computador não tem essas opções, você vem em Objetos. Se você não tiver aqui em Objetos, assiste a primeira aula. Mas é basicamente você vai clicar aqui e seleciona Objetos, tá? Clica no maisinho nesse menu fininho da lateral e você consegue adicionar ferramentas. Aqui em Objeto a gente tem as camadas e consegue ver quem é o primeiro e quem é o último. Você, com o botão do mouse pressionado, consegue arrastar ela para baixo ou para cima. Se eu colocar junto, ela vai agrupar. E se eu deixar só colocar ela para baixo, ela vai separar direitinho. Se você agrupou, Ctrl G, Ctrl U, né, para desagrupar, ou então tira ela do onde estava o grupo. Se torna mais fácil, mais rápido. Eu uso Ctrl U para muita coisa. Então, a partir disso, a gente tem 2 exercícios, tá? Que eu quero que vocês façam, não deixem de fazer, real, tá? Porque vocês vão precisar mentalizar, entender, internalizar esse conceito de ferramenta para a gente fazer coisas mais complicadas depois, tá? É um beabá básico. Eu vou colocar os exercícios aqui embaixo. O Pinguim, ele já tem um exercício pronto no canal do YouTube, só procurar aqui exercício Pinguim. E o da bandeira não tem, mas quem tiver dificuldade, é só comentar embaixo, tá? Que teve dificuldade de fazer e eu faço um vídeo fazendo ele para o exercício básico. E essa é a segunda aula. Beijos da Nath e até amanhã.